Nação Azul 5 estrelas com o Rádio Esportes, sempre no pique. Obrigado pela audiência. Tão combatido, jamais vencido. A partir de agora, todas as novidades, todas as notícias do Cruzeiro. Chegando com ele, diga aí, Samuel Venâncio. Deixa comigo, show de bola, bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes, pessoal ligado na Itati Live, confirmando 11:38, é o Cruzeiro treinando mais uma vez a penúltima atividade antes do jogo contra o Avaí, sábado no Mineirão, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco os preparativos na Toca da Raposa 2, as novidades do dia, mas ontem foi um dia importante, pelo menos a gestão do Cruzeiro confia muito nesta possibilidade para recuperar o clube, que é a criação de clube empresa. E ontem, na Câmara dos Deputados, veio a aprovação da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, este projeto de lei que agora vai para as mãos do presidente Jair Bolsonaro, para que ele sancione a lei e já comece a valer para a criação então do clube empresa. O Cruzeiro vem fazendo um estudo já desde o ano passado com a Ernest Young, com outras pessoas também importantes, incluindo o Sandro Gonzalez, que foi durante um bom tempo o CEO do Cruzeiro e hoje está à frente deste projeto para transformar em clube empresa, e o presidente Sérgio Santos Rodrigues está aqui no Rádio Esportes falando sobre esta aprovação na Câmara dos Deputados e os próximos passos para o Cruzeiro tentar esta possibilidade de clube empresa. Fala, presidente. Bom, a aprovação do projeto de lei da Sociedade Anônima do Futebol, ainda mais na velocidade que foi, primeiro, acho que uma vitória muito importante que mostra a união dos clubes, né? Todo mundo trabalhando em prol disso aí, que é uma tendência, né? Basicamente só o Brasil, que dos grandes países, que não tinha uma legislação específica sobre o tema, e a nossa foi muito bem feita, né? A autoria do senador Rodrigo Pacheco e relatada tanto na Câmara pelo Senado quanto por duas pessoas que gostam, entendem muito do futebol, da área, né? Então acho que hoje a melhor parte para nós, além da governança, enfim, de outros assuntos, assim, de outros aspectos que são muito importantes aí para a gestão dos clubes de futebol. É claro que não precisa ser sociedade anônima para ser bem gerido, isso é uma obrigação, e alguns clubes mostram que atingir essa excelência sem isso, mas quando se vira sociedade anônima, isso vira uma obrigação, né? Mas o principal que eu acho é a forma mais segura de captação de recursos que ela possibilita, né? Com a proibição de participação em atletas, que era o meio que os clubes brasileiros mais utilizavam para ter participação de terceiros na forma de captação de recursos, a gente ter a aprovação da SAF aí, a gente permite, portanto, essa participação de uma forma segura para o investidor, né? E você faz a empresa na forma como está colocada a lei, sem perder alguns benefícios tributários que as associações têm, né? Então isso aí é muito importante e acredito que é um grande passo, portanto, para a modernização do futebol brasileiro e para que ajude os clubes, né, todos que passam por essa situação difícil, sobretudo em razão da pandemia, né, sem bilheteria, com recursos mais escassos, com patrocínios diminuindo, né? Então certamente foi um avanço muito grande e parabéns, portanto, a gente muito feliz aí com essa união dos clubes e dos parlamentares em torno desse projeto. Muito bem, tá aí o Sérgio Santos Rodrigues. Claro que ainda todo mundo precisa conhecer qual é o projeto que está sendo montado pelo Cruzeiro e os próximos passos também para que o presidente sancione a lei que vai transformar, com a possibilidade de criação da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, até pro Cruzeiro dar uma melhorada na sua situação financeira, na dificuldade que vem vivendo dia após dia, com muitas dívidas para pagar, com salários atrasados, com poucos recursos, e nesta luta que segue na Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar na luta, o Moza vai montando este Cruzeiro. Ele tem amanhã ainda para definir. A atividade desta quinta-feira termina em instantes. Todos os jogadores praticamente à disposição no campo neste trabalho com bola, exceções os que estão machucados, o Cáceres e também o Ramon. Tem o Henrique, que segue fazendo um tratamento já há um bom tempo, se recuperando de uma cirurgia, e o Matheus Barbosa e o Eduardo Brock. O Brock hoje até participou de uma parte do trabalho com bola. Eles vêm fazendo já trabalhos físicos, os dois liberados pelo departamento médico. E o Moza
tem aí algumas possibilidades. Eu falei ontem de Marcelo Moreno devendo iniciar pela primeira vez com o técnico, sendo ali o comandante do ataque. Fica a dúvida quanto ao Rafael Sobis, se deixa o time, se vai ser deslocado para outra função, se no meio ele mantém o Giovani, ou se dá uma chance para o Flávio, ou até mesmo para o Rômulo. São algumas das possibilidades que o Mozart vem trabalhando nestes dias na Toca da Raposa 2, aproveitando esta semana inteira de treinos que o Cruzeiro tem antes do compromisso diante do Avaí. Agora, uma outra situação importante que está repercutindo desde ontem, uma entrevista exclusiva no Fala Pansi, é o podcast do nosso Emerson Pansieri, no Itacast da Itatiaia, tem a íntegra lá. Mas a parte que bombou mesmo, vamos trazer aqui no Rádio Esportes este trecho que repercutiu aí em todos os sites, redes sociais. É o Newton, volante, que teve uma passagem de muito sucesso pelo Cruzeiro, esteve por último no futebol da Bolívia. E nesta conversa com o Pansieri, o Newton falou sobre retornar ao Cruzeiro, se teve alguma conversa, principalmente no ano passado. Vamos acompanhar o trecho aqui no Rádio Esportes. Sinceridade, eu cheguei a procurar. Muitos vão falar assim, pô, tá se oferecendo, tá? Daí eu falei, não é me oferecer, é poder reconhecer o que um clube fez pela forma, pelo que me proporcionou, a minha família, muitas coisas lindas que eu construí, amizades, a cidade, os torcedores me abraçaram de uma forma que eu não tenho que falar uma vírgula, entendeu? Assim, eu recebo inúmeras mensagens, né, nos meus direct, volta pra cá, o Cruzeiro precisa, a gente ama você, pô, eu amo também o Cruzeiro, eu gosto também de tudo que eu vivenciei aí, eu passei, da minha parte, quando eu peguei, não seria dinheiro que iria impedir, eu deixei bem claro, não seria. Até falei com alguns líderes, falei com o próprio Fábio, com o Léo, o próprio Dedé quando tava, falei com alguns outros ali dentro e falei, olha só, quem é que tá tomando a frente para poder pegar e escutar a minha parte, escutar o que eu quero propor. Eu vou abrir o jogo, não tem problema. Eu peguei e falei assim, cara, se vocês quiserem pagar um salário mínimo, pagar colégio, pagar essas coisas que, sabe, só uma coisa simbólica, uma coisa que eu posso pegar e falar assim, poxa, é pela minha família, não é nem por mim, pela minha família, cara. Eu corro hoje pela minha família, eu corro pelos meus filhos, eu corro pelo torcedor que tá pegando e tá ali, ó, que tá fazendo sacrifício, tá deixando de comprar um pão, um leite, alguma coisa, para poder estar ali nos prestigiando. O que eu tô falando aqui também, né, que o Newton nunca vai ser aquele mercenário, não sei que não possa ter chego uma pessoa mais elevada no escalão aí dentro do Cruzeiro para poder tentar escutar essas possibilidades que eu tô aqui me colocar, né? Muito bem, tá aí então a íntegra desta entrevista do Emerson Pansieri no Fala Pansi, o podcast do nosso Emerson Pansieri no Itacast da Itatiaia. Só acessar o site, tá lá a entrevista na íntegra. E lembrando que o Newton, ele conversou na época que era o conselho gestor no comando do Cruzeiro e teve essa conversa, mas não avançou. Na época, o Carlos Ferreira Rocha, que era o responsável pelo futebol, Adilson Batista o técnico, e houve um entendimento de que não seria possível naquele momento um retorno do Newton. O Newton foi jogar depois no Oeste de Barueri e nos últimos meses esteve atuando no futebol da Bolívia, mas um papo muito bacana, e o Newton é um cara sensacional e muita identificação com o Cruzeiro por tudo que fez nos anos de 2013 e 2014. São palavras importantes, Júnior Brasil, mesmo que não seja para um retorno, e hoje o Cruzeiro nem tem como, tá impedido de registrar novos atletas, mas é um cara que sempre demonstrou um respeito muito grande pela instituição, pelo clube, hein, Brasil? Bom dia. Sem dúvida, grande abraço, Samuel, Milton, amigos e amigas, galera da Itati Live, forte abraço. Muito legal a forma como ele falou, a maneira de abrir mão de um tanto de coisas, um tanto de vantagens, para fazer parte de um projeto para reerguer o clube. Mas eu entendo que no momento não dá. O Newton pode depois, em outra situação, às vezes o cara vai se preparar, pode voltar ao Cruzeiro numa outra função, mas para a realidade do Cruzeiro, o Cruzeiro já tem até o setor bem inchado. E o Newton, claro, o torcedor gosta muito dele, foi um cara que era de muita entrega, muita luta, voluntarioso,
o torcedor gostava muito dele, um jogador que realmente teve uma boa participação, mas agora, mesmo ele colocando tudo dessa forma, eu entendo que não dá. Todo sucesso para ele, Samuel, um cara que com certeza o torcedor do Cruzeiro gosta muito. Exato, e marcou o nome dele, marcou também o Alberto Rodrigues Júnior Brasil, que o chamava de Maridão Azul, pela relação bonita do Newton com a Karen. O Cruzeiro treinando então, fechando esta quinta-feira de atividade, e duas informações importantes: o Vitor Eudes, goleiro, está deixando o Cruzeiro, vai jogar no Marítimo de Portugal. O Cruzeiro está devendo salários de vários no clube e isso acaba pesando para uma saída e para não receber proposta vantajosa. Então o Cruzeiro, o Vitor Eudes abre mão do que tem para receber, ele sai livre do clube e o Cruzeiro mantém uma parte dos direitos econômicos do atleta. E uma outra saída é a do Charlinho, fisioterapeuta. Muita história no Cruzeiro, começou em 95, teve uma rápida passagem pelo Santos, voltou. O Charlinho deixando o clube depois de 2 décadas de trabalho, de muita história, mais de 2 décadas, e agora ele talvez deva receber aí, ou já tenha recebido uma proposta de outro clube. Vamos seguir apurando esta saída também do fisioterapeuta Charlinho no DM do Cruzeiro.